Senhores deputados, peço que ocupem os vossos lugares. Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião, desta feita para concretizar a audiência com a Associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso, no âmbito das candidaturas a projetos estratégicos ao abrigo do ato das matérias-primas críticas. Nós temos connosco hoje os representantes da Associação, Sr. Nelson Gomes, Francisco Venes e Sofia Gomes. Apenas uma pequena explicação muito sucinta. O que está previsto no âmbito da nossa audiência é uma intervenção inicial por parte da Associação com cerca de 10 minutos. Vocês podem gerir da forma que bem entenderem. Depois seguir-se-á uma ronda por todos os partidos, com 4 minutos para cada intervenção. E, no final, a Associação terá a oportunidade para responder a todas as questões que forem suscitadas e poderem também complementar a intervenção inicial. Sem mais delongas, passo a palavra à Sofia Gomes e depois poderá passar a palavra aos seus colegas. Tem ali um relógio que neste momento está a zeros, mas vai começar a contar o tempo. Eu peço-vos só que tentem cumprir com o tempo, 10 minutos. É claro que há sempre aqui alguma tolerância, mas para nós podermos estar dentro do cronograma inicial, peço-vos que tentem cumprir com os tempos. Muito obrigado. Sofia Gomes, faz favor. Excelentíssimos senhores e senhoras parlamentares da Comissão de Ambiente e Energia, excelentíssimo senhor Salvador Malheiro, presidente desta comissão, bom dia. Em nome da Associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso, estamos aqui para elencar as diferentes razões pelas quais o projeto Mina do Barroso, da Savannah Resources, não deve ser considerado projeto estratégico e deve ser imediatamente travado. O projeto da Mina do Barroso prevê a abertura de 4 minas a céu aberto, uma lavaria, que funcionaria todos os dias, 24 horas ao dia, uma barragem de rejeitados permanentes e 3 combreiras, numa área total de 592 hectares e a escassos metros de casas de pessoas. O projeto ficaria localizado na região do Barroso, a única em Portugal classificada como Património Agrícola Mundial pelas Nações Unidas. Há 7 anos que as populações e autoridades locais, assim como movimentos e associações nacionais e internacionais, se opõem a este projeto. Fazemos-lo por várias razões. Desde logo, pela forma como todo o processo relativo ao licenciamento deste projeto tem sido conduzido, que demonstra que esta é uma escolha política mais do que uma escolha técnica. Vejamos, em 2006, o Estado assinou um contrato de mineração para quartzo e feldspato para 120 hectares. Em 2016, este contrato foi modificado por completo através de uma adenda. De 120 passou para 548 hectares e foi adicionado o mineral lítio, tudo isto sem consultar as populações e autoridades locais. Este contrato modificado passou para a Savannah em 2017. Em fevereiro de 2022, a Junta de Freguesia de Covas do Barroso entrou com uma ação judicial relativa à forma como a tramitação contratual foi feita. Em 2020, a Savannah submeteu um estudo de impacto ambiental para uma área de 592 hectares. Este estudo foi considerado não conforme 2 vezes pela Agência Portuguesa do Ambiente em julho e dezembro de 2020. Em janeiro de 2021, a Fundação Monte Escola solicitou formalmente o acesso a todos os documentos relacionados à mina do Barroso. A APA ignorou esse pedido. Em março de 2021, a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos emitiu um parecer definitivo ordenando que a APA fornecesse os documentos. No entanto, em vez de cumprir essas exigências, a APA disponibilizou o estudo de impacto ambiental para consulta pública. Estas violações relacionadas ao acesso à informação ambiental e à participação pública também foram levadas ao Parlamento Europeu e ao Comitê de Conformidade da Convenção de Aarhus, do qual Portugal é signatário. Após um ano de espera, em julho de 2022, o projeto recebeu um parecer desfavorável.
A Comissão de Avaliação da APA apontou os impactos negativos muito significativos, em alguns casos não minimizáveis, ao nível dos recursos hídricos, dos sistemas ecológicos, da paisagem e da socioeconomia. Muito embora este parecer técnico da APA tenha sido claro, ele não mereceu apoio por parte da DGEG, que escreveu: o lítio é um mineral que tem papel central em toda a agenda da transição energética e descarbonização da economia. Ao abrigo do artigo 16º do regime jurídico da avaliação de impacto ambiental, foram concedidos mais 6 meses à empresa para reformular o seu projeto. Foi assim que uma decisão técnica rigorosa foi ignorada em prol de uma decisão política. Em março de 2023, a Savana entregou o estudo reformulado e, em maio, a APA emitiu uma declaração de impacto ambiental condicional favorável. E, em maio, o enquadramento do parecer da APA é o seguinte: o lítio é um mineral que tem um papel central em toda a agenda da transição energética e descarbonização da economia. O lítio é um mineral metálico imprescindível para a vida moderna em sociedade, tal como reconhece a Comissão Europeia na sua iniciativa para os materiais críticos. Em suma, as sucessivas violações no direito ao acesso à informação e a forma como pareceres técnicos são ignorados em prol de diretrizes políticas demonstram que a emissão desta DIA é uma escolha política. Em setembro de 2023, a Junta de Freguesia de Covas do Barroso iniciou 2 ações judiciais com vista à impugnação da DIA. Em fevereiro de 2024, o Ministério Público veio dar razão às autoridades locais, fazendo referência a várias leis que foram infringidas e dando assim razão à tese segundo a qual a DIA resultou mais de uma vontade política do que um processo de avaliação transparente e realizado dentro dos parâmetros legais. Se mais dúvidas restassem, basta dizer o seguinte: como a empresa não tem acesso aos terrenos porque a população está contra, e porque 71% da área de concessão é em terrenos baldios, cujo direito de acesso é feito por decisão coletiva, a empresa pediu à DGEG que emitisse uma servidão administrativa para realizar as atividades de prospecção que a DIA lhe exige. Os proprietários privados e os baldios receberam cartas da DGEG a dizer que a sua resposta seria muito provavelmente favorável. Decidimos, de toda a forma, exercer o nosso direito de audiência prévia, qual não foi o nosso espanto quando, no passado dia 6 de dezembro, lemos em Diário da República que a servidão administrativa foi concedida, ou seja, a empresa poderá ter acesso aos terrenos, tanto privados como baldios, mesmo contra a vontade das populações e das autoridades locais. Desde que recebeu a DIA, a empresa, com a conivência do Estado, tem tentado criminalizar a resistência e silenciar a oposição. Entre outubro de 2023 e maio de 2024, senhores e senhoras deputados, tivemos uma patrulha da GNR destacada diariamente para Covas do Barroso. De acordo com o comando local, estas ordens vieram de cima. A empresa também contratou segurança privada. O recurso ao aparato policial e de segurança privado é uma tática para criar intimidação e medo. Tivemos seguranças privados a circular de madrugada em frente à casa de pessoas, quando deveriam apenas estar a guardar os terrenos da empresa. Tivemos a GNR a fazer revistas abusivas a pessoas idosas ao anoitecer, sem nenhum fundamento. Como a empresa não conseguiu ter acesso a grande parte dos terrenos que precisa, tentou usurpar um terreno baldio em novembro de 2023. Durante 8 meses mantivemos um bloqueio diário daquela parcela de terreno até a empresa desistir. Durante os bloqueios, os agentes da GNR protagonizaram vários episódios de abuso de autoridade. Ameaçaram retirar umas pessoas à força e tentaram dissuadir outras por via do medo, dizendo que teriam de pagar o preço das máquinas paradas. Além disso, a empresa já entrou com 2 acusações criminais infundadas contra o presidente da nossa associação. Este tipo de litigância é chamado de litigância estratégica contra a participação pública, SLAPS, na sigla inglesa, pois é uma clara tentativa de criminalizar e silenciar a oposição, fazendo-a acarretar com custas judiciais. Estas ações violam as regras da União Europeia destinadas a proteger as comunidades contra tais ações abusivas, algo que foi, aliás, sublinhado pela nossa provedora da Justiça no seu último relatório submetido às Nações Unidas em abril de 2024. De tudo tentaram para que nos calemos. A última gota é agora a classificação de projeto estratégico. Embora seja mais um rótulo do que uma licença, esta classificação terá implicações sociais, económicas e ambientais de longa duração. Caso receba esta classificação, o projeto passa a ser considerado de superior interesse nacional e é expectável que receba apoio político e financeiro.
Infelizmente, quase meio ano após a publicação do Regulamento Europeu sobre matérias-primas críticas, não houve nenhum debate alargado sobre os projetos estratégicos e, até hoje, Portugal e a Comissão Europeia recusaram acesso a documentos relativos a candidaturas, pelo que uma nova queixa já se encontra registada na CADA, visto que isto constitui mais uma violação da Convenção de Aros. As instituições da União Europeia afirmam que a mineração no território europeu está sujeita aos mais altos padrões ambientais e sociais do mundo. No entanto, esta noção é infundada por vários motivos. No caso da mina do Barroso, o método previsto para a barragem de rejeitados é ilegal no Brasil, Chile, Equador e Peru e tem sido, inclusive, denunciado pela indústria mineira. Ademais, a empresa propõe que esta barragem, que é permanente, se localiza a menos de 1 km do rio, o que seria ilegal até na China. No relatório que submeteu durante a consulta pública para o estudo de impacto ambiental, o Dr. Steven Emmerman, um dos maiores especialistas em rejeitados de mina e autor de diretrizes para a sua gestão responsável, amplamente reconhecidas pela indústria de mineração, aponta esta ilegalidade e o risco que a barragem de rejeitados representa para a bacia hidrográfica do Rio Douro. Os sedimentos poderiam chegar à Foz no Porto. No entanto, o seu parecer técnico foi ignorado e não recebeu até hoje qualquer contraditório. Por tudo o que elencamos, instamos os senhores e as senhoras parlamentares a posicionarem-se firmemente contra a possibilidade de a mina do Barroso obter a classificação de projeto estratégico. Se permitirmos que estas minas sejam feitas, estaremos a cometer um grave erro ecológico, social, político e económico. Estas minas estão longe de ser apenas um problema para a região do Barroso ou para a região hidrográfica do Douro. Sem dúvida aí que o seu impacto será mais direto e visível, mas será todo o território nacional que pagará o preço de destruir uma das maiores reservas de água que temos no nosso país e as consequências de uma política de transição energética que se limita a deslocar e ampliar impactos negativos sem resolver os problemas de fundo que enfrentamos. Políticas erradas devem ser questionadas e revistas, não seguidas acriticamente só porque a Europa assim decidiu. Precisamos de ação política comprometida com as pessoas e os territórios, em vez de caixas de ressonância da Comissão Europeia. O nosso compromisso europeu passa também por questionar o que não está bem. Em plena crise climática, ecológica e ambiental, destruir um dos maiores tesouros de biodiversidade que temos, o Barroso, seria o maior erro que o nosso país poderia cometer. Enquanto Comissão de Ambiente, senhoras e senhores, pedimos que não se calem e não deixem que este projeto avance. Nós continuaremos a resistir e não será o fantasma da inevitabilidade ou do poder central que nos demoverão. Obrigada. Muito obrigado, Sofia. Cumprimento quase na íntegra daquilo que estava previsto. Eu depois, naturalmente, na intervenção final, os outros representantes da Associação terão a oportunidade de poder falar. Vamos passar de imediato à ronda pelos partidos. Começo novamente pelo Partido Socialista, da pessoa do Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Faz favor. Bom dia, Sr. Presidente, mais uma vez. Bom dia também aos membros da Associação, senhoras e senhores deputados. De facto, depois desta segunda apresentação, vale mesmo a pena que a Comissão de Ambiente faça um trabalho, ou volte a fazer um trabalho de investigação em relação a tudo aquilo que foi chegado até ao momento. Aquilo que percebemos é que, claramente, no processo, desde que se iniciou, ainda com o governo do Partido Socialista até ao governo do Partido Social Democrata, há questões que, claramente, há um descontentamento enorme com as populações e, se em determinada altura, eu, que até como engenheiro eletrotécnico, percebo claramente a forma como a transição energética se tem que fazer à escala europeia e de acordo com aquilo que é a visão estratégica da Europa em relação à promoção e à dinamização da exploração de matérias críticas no espaço europeu, também por uma questão de soberania, e estas questões são importantes por uma questão de soberania do próprio espaço europeu, claramente há uma série de desconformidades em relação àquilo que é a vontade das populações. E por muito que se queira defender um exercício de conciliação daquilo que é a vontade e a dinamização e a exploração de um determinado minério, que sem dúvida alguma é absolutamente importante para aquilo que é o momento europeu e na competitividade europeia à escala mundial, o que eu vejo aqui hoje, depois destas audições, é que há um momento de descontentamento das populações que é absolutamente grave. E, de facto, à Comissão de Ambiente, pelo menos no grupo parlamentar do Partido Socialista, vamos ter que levantar algumas das questões e rever algumas das questões que foram feitas, tanto no governo do Partido Socialista, como naquilo que foi a confirmação agora da atual Ministra do Ambiente em relação a esta questão. É aquilo que me parece, não estando contra o desenvolvimento, porque, de facto,
perceber, mas só quem vive naqueles territórios, eu sou alentejano e quero-me pôr na pele das pessoas que vivem no Barroso, que de facto há uma série de questões que não vão em linha com aquilo que é a coabitação do desenvolvimento económico e do bem-estar das populações. Esta é a grande, e isto é comprovado também. Eu acho que, enquanto mesmo deputado do Partido Socialista, tenho feito um exercício de racionalidade e defender aquilo que são projetos do Ministério do Ambiente, da atual Ministra do Ambiente, em relação a áreas que me parecem estratégicas. E continuo a defender que deve existir um exercício de perceber o que é que Portugal pode valorizar ou não em relação a determinados recursos. Mas esta é a segunda audição que eu hoje ouvimos aqui durante a manhã e fico absolutamente preocupado com tudo aquilo que está a acontecer. E perante esta questão, aquilo que posso dizer, eu não tenho muitas dúvidas, eu não vou entrar naquilo que é a constatação de factos que aqui apresentou, mas aquilo que vale a pena ser feito é que, de facto, se possa chamar a Sra. Ministra do Ambiente à Comissão de Ambiente, se possa chamar a Agência Portuguesa do Ambiente em relação também àquilo que foram as declarações de impacto ambiental, mesmo condicionadas, e perceber se as questões estão em linha com aquilo que é a veracidade dos factos que nos estão aqui a apresentar, porque são coisas absolutamente... Aquilo que a senhora aqui disse hoje são questões absolutamente gravosas e eu, acima de tudo, não é enquanto político, não é enquanto representante de uma região, é enquanto humano, tenho que perceber que claramente há questões que me deixam incomodadas e que, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, iremos voltar a colocar este assunto em cima da mesa e perceber o que é que não está em linha com aquilo que é os padrões da legalidade e da Constituição portuguesa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Acho que ficou muito clara a posição do Partido Socialista. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, na pessoa do Sr. Deputado António Alberto Machado. Sr. Deputado, 4 minutos, faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Queria cumprimentar o Nelson, a Sofia, também o Francisco. Eu, se me permite, salientava aqui a agenda que eu utilizo no ambiente, que diz Altâmega e Barroso. Esta é a minha agenda e claramente não me esqueci de onde vim e quem sou. Esta gente é gente da minha terra e, como nós todos aqui podemos bem constatar, como também o fizemos no local, não são perigosos radicais, são pessoas que gostam, que amam a sua terra e que, acima de tudo, defendem as suas raízes. Esta questão do lítio, e quando se fala em lítio, exploração de lítio, tem uma conotação extremamente negativa. Toda a gente, quando se fala de lítio num território, levantam as mãos e ficam assustados. E por isso é conflituante com as orientações europeias e também com as orientações nacionais, mesmo no que concerne às metas que pretendemos atingir e às transições energéticas que todos defendemos. O que temos que ver e que olhar de uma forma muito concreta é para o que é específico dos territórios. E este processo é um processo começado por José Sócrates e muito mal conduzido pelo anterior governo. Pessimamente conduzido pelo atual governo. Em que o anterior governo. Lembro-me bem de imagens do Sr. Secretário de Estado quando visitou estes territórios e também em Vila Pouca de Aguiar, que, sem qualquer dúvida, dão bem uma ilustração do que se passou. O que é que temos que fazer? Temos que conciliar, temos que dar informação, porque as respostas e as questões que são colocadas desde 2009 pelas autarquias e pelos locais continuam sem resposta. A questão dos impactos no ar, os impactos na água, os impactos na paisagem, que é património mundial, as compensações, as contrapartidas, os processos expropriatórios, como tão bem aqui agora salientou, têm que ser conciliados, obrigatoriamente conciliados com os territórios, com os autarcas e também com a Agência Portuguesa do Ambiente, porque estamos num Estado de Direito. E por isso, a nossa sugestão, a sugestão que os autarcas eleitos pelo Distrito de Vila Real e que eu hoje aqui represento, é de a criação de uma comissão de acompanhamento, exemplo de outras comissões de acompanhamento, que envolva todas as partes, obrigatoriamente com a presença das associações representativas das comunidades e também dos autarcas, e também da IAPA, e também
das empresas concessionárias. Claro que 2 comissões de acompanhamento, conforme a diferença de concessões, e também do ritmo de desenvolvimento, que é completamente distinto entre as duas, para que possamos conciliar, como muito bem a senhora Ministra do Ambiente disse, os interesses nacionais com a salvaguarda dos territórios. Temos exemplos concretos nesta matéria, muito bem sucedidos, claramente dinamizados a curto prazo ou num período muito recente no Alto Tâmega e Barroso, que os senhores deputados desta Comissão tiveram a oportunidade de presenciar no que diz respeito à construção das barragens do Alto Tâmega, a pegar nesse modelo, aplicar este modelo de sucesso para conciliarmos e para também vermos o que realmente temos que garantir na segurança dos territórios. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, na pessoa do Sr. Deputado Bernardo Pessanha. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, representantes da Associação de Defesas de Cova do Barroso, começo por agradecer a vossa presença nesta audição, que nos permite abordar de forma objetiva e crítica a questão da mineração em Covas do Barroso, nomeadamente no contexto das candidaturas a projetos estratégicos ao abrigo do ato das matérias-primas críticas. Este é um tema de elevada relevância nacional que exige uma abordagem séria, transparente e equilibrada. Indo por pontos. Desde logo, a importância estratégica das matérias-primas críticas. Vivemos num tempo em que a segurança e a soberania energética são cada vez mais determinantes para o futuro das nações. O ato das matérias-primas críticas reconhece a necessidade de reduzir a dependência externa e garantir o fornecimento de recursos essenciais, como o lítio, para setores estratégicos como a mobilidade elétrica, a tecnologia digital e o armazenamento de energia. Portugal tem reservas significativas de lítio e pode desempenhar um papel de destaque nesta estratégia europeia. A exploração destes recursos representa uma oportunidade económica que não pode ser descartada de ânimo leve. Fechar a porta ao aproveitamento responsável dos nossos recursos é comprometer o desenvolvimento do país e sujeitar-nos à perpetuação da dependência de potências estrangeiras. Um segundo ponto que gostava de referir diz respeito à transparência e ao direito à informação. O desenvolvimento económico e a exploração mineira devem ser conduzidos com transparência absoluta. Reconhecemos que processos como o de Covas do Barroso têm sido marcados por algumas falhas na comunicação e na participação das populações locais, mas também, muitas vezes, por manipulação de forças terceiras com uma agenda escondida. Na nossa opinião, as comunidades têm o direito de saber quais são os reais impactos ambientais e sociais, bem como quais os benefícios concretos que podem esperar. O diálogo não pode ser um ato formal, mas uma prática contínua e genuína. Desta forma, pergunto, sentem que houve um esforço real para vos ouvir e esclarecer? Que informação concreta falta para que possam avaliar o projeto de forma justa e objetiva? Um terceiro ponto prende-se com o equilíbrio necessário entre a preservação e desenvolvimento. Bem sabemos que o Barroso é um território de elevado valor ecológico e cultural, classificado como Património Agrícola Mundial pela FAO. Este património merece ser protegido, mas proteger não significa paralisar o desenvolvimento ou rejeitar, por princípio, oportunidades que podem trazer benefícios económicos à região e ao país. O Chega acredita que é possível compatibilizar a exploração mineira com a preservação do ambiente e o respeito pelas populações. Para tal, e tal como temos vindo a referir, exigimos que sejam garantidas medidas concretas, como a monitorização rigorosa e contínua dos impactos ambientais, especialmente da qualidade da água e dos solos, planos claros de recuperação ambiental após o término da exploração, investimentos diretos na região que melhorem infraestruturas, criem emprego e compensem as comunidades afetadas. Assim sendo, questiono, estariam disponíveis para considerar um projeto que cumprisse todos estes critérios de forma transparente e comprovada? Quais são as garantias mínimas necessárias para que este projeto possa ser visto como uma oportunidade e não como uma ameaça? Termino com um ponto crucial para o nosso grupo parlamentar, que se prende com o combate ao bloqueio sistemático. Muitas vezes,
o debate sobre mineração em Portugal é dominado por uma visão de bloqueio sistemático e alarmismo ideológico. O desenvolvimento económico não pode ser refém de agendas que rejeitam, por princípio, qualquer aproveitamento dos nossos recursos naturais. Portugal precisa de investimentos estratégicos para garantir a sua independência económica e energética. Rejeitar a mineração responsável significa entregar o nosso futuro a interesses externos, enquanto hipotecamos as oportunidades de crescimento e emprego para as nossas populações. Desta forma, faço uma última questão. Não é possível encontrar um caminho equilibrado que respeite a identidade da região, mas que também aproveite os recursos que podem contribuir para o desenvolvimento local e nacional? É através do diálogo honesto e da exigência rigorosa que podemos garantir um futuro onde desenvolvimento e preservação caminhem lado a lado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais partidos para intervir, eu devolvo a palavra à Associação para que as questões que foram levantadas... Temos aqui o Alfredo. Sr. Deputado, nós estamos precisamente no momento em que poderíamos passar a palavra ao Partido Comunista Português. Não sei se está interessado em fazer a sua intervenção. Eu acho que seria bom. Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a amabilidade e dá nota de que não é uma questão de interesse, é uma questão de dever. E, portanto, gostava de saudar a Associação Unidos em Defesa das Covas de Barroso pelo vosso trabalho, pela vossa presença, e gostava de, desde logo, tecer algumas considerações sobre o que está em causa. Portanto, para o PCP, o que está em causa é a forma como o Estado português gere os recursos que são do Estado, que são propriedade do Estado e que pelo Estado devem ser conhecidos com o maior rigor possível e de forma permanente. Portanto, é ao Estado que cabe fazer a prospecção, a pesquisa e a avaliação. Mas também é ao Estado que cabe, em função desse conhecimento e dessa avaliação, tomar decisões justas, desde logo em relação à necessidade de explorar esses recursos, quaisquer que sejam, onde quer que estejam, considerando várias variáveis. Uma delas, como digo, é a necessidade, a outra é a oportunidade, e a oportunidade é em função das reais necessidades do país e não à mercê dos interesses privados e da especulação nas bolsas mundiais de matérias-primas. A especulação essa que muitas vezes determina ora a exploração, ora o encerramento de explorações mineiras, com o cortejo de efeitos sociais e ambientais que isso representa. Mas também quanto à dimensão da exploração e à avaliação muito rigorosa de tudo o que está envolvido. Uma avaliação económica, sem dúvida, mas também uma avaliação ambiental, do ponto de vista dos impactos na biodiversidade, na paisagem, nos ciclos do carbono e da água, etc., etc. Mas também da saúde pública, do bem-estar das populações, do património. Um conjunto quase infindável de variáveis que é preciso ter em conta. Ou seja, trata-se de, por um lado, subordinar as decisões ao interesse público e exclusivamente público e não particular, dos particulares com interesse em explorar ou comercializar essas matérias-primas, mas isto implica uma real e consequente participação dos órgãos das autarquias locais, das assembleias de freguesia, juntas de freguesias, das assembleias municipais, das câmaras municipais, mas também as populações. As populações diretamente, através de uma sucessão de audições, mas também das suas organizações, as organizações que emanam justamente da vontade popular, também ao nível da representação mais ou menos informal. E, portanto, esta participação deve ser claramente informada, esclarecidas todas as dúvidas e ponderando todas as consequências
do que vai acontecer, que as há sempre. E isto implica uma decisão verdadeiramente independente, uma decisão independente pelos órgãos do Estado e sem a pressão dos interessados, que são, em geral, as companhias, geralmente multinacionais, que pretendem explorar esses recursos. Bom, como sabem, suponho que sabem, o PCP propôs já aqui na Assembleia da República um projeto de resolução com vista à suspensão dos processos, desde logo em ordem a que seja possível reavaliar tudo isto e desde logo saber se sim ou não precisamos e onde e como, e prevenindo que consequências da exploração deste e de outros minérios. Portanto, é necessário, em síntese, reavaliar tudo o que está em causa e garantir a real participação das populações, das organizações de defesa do ambiente, etc., etc., e uma decisão justa e independente por parte dos organismos do Estado. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, passo a palavra novamente à Associação Unidos em Defesa de Covas de Barroso e creio que agora quem irá falar será o Nelson Gomes ou o Francisco. Força. Bom dia, obrigado, senhores deputados, senhora deputada. Eu encontrei aqui alguns pontos em comum, mas gostaria de começar pelas questões que foram colocadas pelo deputado Chega sobre a compatibilidade entre a atividade da mineração e o território do Barroso como património agrícola mundial. Acho que a resposta a essa questão está muito clara na DIA do projeto. A atividade de mineração não é compatível com o património agrícola mundial. É uma das coisas que está na Declaração de Impacto Ambiental e que está muito claro. Aliás, reconhecido pelo Ministério Público nas alegações que faz no âmbito de uns processos que os Baldíos de Covas do Barroso têm em curso, que o Estado, em que reconhece legitimidade política ao Estado para optar por transformar o Barroso num território de mineração, mas que não o pode fazer sem ter em conta os compromissos que assumiu no âmbito do património agrícola mundial. Portanto, a questão da compatibilidade a resposta é não há compatibilidade entre aquilo que é reconhecido como património agrícola mundial e a atividade de mineração. E não esqueçamos uma coisa, a mina do Barroso é o projeto ponta de lança para a extração de lítio em Portugal. Também no território do Barroso, os senhores deputados e senhoras deputadas já ouviram hoje de manhã que existe outro projeto, que é a mina do Romano, veio aqui a Associação PNB falar dele, e noutras regiões do país existirão, se este for para a frente, outros projetos. E existem já também tentativas de fazer prospecção noutras áreas dentro do Barroso. Portanto, o objetivo é transformar o Barroso num distrito de mineração. E, portanto, não existe qualquer compatibilidade desta atividade com aquilo que é reconhecido como património agrícola mundial. Mas eu gostaria de voltar aqui a uma questão que é esta da monitorização rigorosa. E lançar um ponto que nós não referimos no nosso texto, mas que é extremamente importante. Quem tem a responsabilidade de fazer a monitorização, fiscalização da atividade mineira é a DGEG. Só que neste momento nós temos um problema. Temos a DGEG que tem essa responsabilidade de fiscalização e ao mesmo tempo representa uma promotora da atividade de mineração no país. Portanto, há aqui uma clara incompatibilidade porque a DGEG participa, ainda há algumas semanas, participam em eventos juntamente com a Savana e participa em eventos de promoção da mineração com a indústria mineira. Isto está presente nesse tipo de projetos. Recordar aqui, nós tivemos uma reunião com uma representante da DGEG há umas semanas em Covas de Barroso e a senhora representante da DGEG reconheceu que a DGEG não tem capacidade para fazer a fiscalização dos projetos, pedindo até a nossa ajuda no terreno para fazer essa fiscalização. Voltou a repetir estas palavras no evento público em Braga, onde esteve com a empresa Savana Resources e com outros representantes da indústria da mineração. Portanto, é a própria DGEG a reconhecer que essa capacidade de fiscalização não existe. Referiu ainda, para nosso desconhecimento, que a DGEG tem agora novas competências no âmbito das relações sociais e dos componentes que têm a ver com os impactos sociais, de acordo com a nova legislação em vigor. Reconheceu nesse espaço que a DGEG tem muito pouco conhecimento sobre o tema e,
E, portanto, quem tem a responsabilidade de fiscalização na área social não está preparado para fazer esse trabalho. Portanto, isso preocupa-nos muito. Em relação à questão das matérias-primas, que foi também o motivo do nosso pedido de audiência, recalcar um pouco aquilo que falámos no nosso texto, é que nós não podemos chegar aqui e falar desta questão das matérias-primas como uma inevitabilidade. A União Europeia decidiu que isto é crítico para a região e não se inicia um debate ampliado na sociedade sobre o que é que significa a transição e, em particular, o que é que significa a transição como ela está a ser feita. Porque, senhores deputados, senhora deputada, para nós está muito claro que é preciso fazer uma transição. Nós reconhecemos a necessidade de combater as alterações climáticas. Aquilo que nós não aceitamos é a forma como ela está a ser proposta e as consequências que ela traz para os territórios onde será feita esta extração de minerais. Nós não podemos continuar a fazer políticas que a única coisa que estão a fazer é, em vez de resolver os problemas, tirar os problemas de um lado para colocar os problemas nos outros. E se nós olharmos para o motivo pelo qual se quer extrair o lítio, e quem diz o lítio diz outros materiais críticos, temos que olhar para aquilo que são as previsões de procura. E as previsões de procura mostram muito claramente, eu já ouvi até alguns senhores deputados muito recentemente a falar em televisão que estão contra a mineração, mas têm telemóveis. Os telemóveis não são para aqui chamados na questão do lítio. Nós estamos a querer fazer mineração de lítio, a expandir a fronteira extrativa do lítio por causa das baterias automóveis. É única e exclusivamente por causa das baterias dos automóveis, porque é a grande aumento de procura é por causa dos automóveis. E temos essa grande procura não é porque nós precisamos de fazer a descarbonização e passar para o elétrico, é porque queremos fazer uma descarbonização onde a transição é do modelo de automóvel privado a combustíveis fósseis para um modelo de automóvel privado a baterias elétricas. Ou seja, a vontade política de fazer uma transição que questione o próprio modelo de mobilidade é zero. E a nossa responsabilidade, achamos nós que a responsabilidade dos atores políticos é questionar, é pensar, é refletir, é abrir um debate amplo na sociedade sobre estas questões. E isso não está a ser feito. Nós, no nosso caminho que temos feito ao longo destes anos, temos tido a oportunidade de refletir sobre estas questões. Portanto, dizer que nós não temos informação, nós temos muita informação e estamos muito bem preparados e sabemos porque não queremos isto para o território e porque é que achamos que estas políticas são erradas. E era bom que começássemos a bater estas questões em vez de dizer que isto é uma questão de inevitabilidade. Finalmente, sobre a questão que o Sr. Deputado Chega perguntou sobre a possibilidade aqui de um diálogo. Eu tenho entendido que o diálogo é algo em que entram duas partes e que o diálogo, não existe diálogo, ou não estarão de acordo comigo, que não pode haver um diálogo onde há uma parte que não concorda com um projeto e outras partes que querem desenvolver um projeto, onde o que está em cima da mesa é só e apenas a continuidade do projeto. Portanto, nós não estamos disponíveis para nenhum diálogo onde não esteja em cima da mesa a possibilidade destes projetos não irem para a frente, onde não esteja em cima da mesa este debate amplo da sociedade sobre as políticas de transição. Portanto, não existe espaço para um diálogo que não reconheça a possibilidade disto não ir para a frente. Nós estamos comprometidos e comprometidas com esta luta e não vamos estar disponíveis para nenhum diálogo que não seja nestas condições. Em relação ao que sugeriu o Sr. Deputado sobre uma comissão de acompanhamento. Isso foi também o que a DGEG nos veio dizer, só que eu gostaria de recordar uma coisa. A partir da DIA, a empresa Savana tem um conjunto de medidas que tem que cumprir para avançar com o projeto, que são as tais medidas para recap. Uma delas são estas atividades de prospecção que foram forçadas sobre a população nos últimos dias. A servidão administrativa que foi entregue, que foi aceite no dia 6 de dezembro. A segunda é esta comissão de acompanhamento. Portanto, a própria criação da comissão de acompanhamento é uma das condições que a empresa precisa para avançar com este projeto. Portanto, nós não vamos fazer parte de uma comissão de acompanhamento onde já está decidido que a única coisa que há aqui é limar umas arestas para o projeto seguir. Portanto, nós aqui estamos dispostos a um diálogo onde se fale seriamente na hipótese deste projeto não ir para a frente. Fora isso, não há diálogo possível a ser feito. Francisco, o tempo está esgotado, mas uma vez que estamos, e como está aqui o Sr. Presidente, não sei se quer encerrar
mas peço-lhe, pronto, aqui muito pragmatismo para fazer aqui uma intervenção muito, muito curta, mas também não me sinto bem de estando aqui e não poder falar. Faz favor. Ok. Então, bom dia, senhores deputados e senhoras deputadas. Pronto, eu também ouvi com muita atenção as perguntas do grupo parlamentar do Chega e também só queria dizer aqui duas coisas. Eu nunca consegui plantar um campo de milho em cima de um campo de batatas. Eu sou agricultor, vivo da agricultura e, portanto, dizer que conseguem fazer uma mina em cima de cursos de água, em cima dos terrenos que são necessários para as pessoas que vivem lá, em cima de floresta, onde nós temos investido, neste caso nos baldios, 1.800.000 euros, que tivemos um incêndio em 2010, onde destruiu aquela área toda. Pós-incêndio, investimos 1.800.000 euros naquela área, precisamente na área que eles querem fazer a mina. Durante anos de história que conhecemos, as pessoas sempre viveram de forma sustentável, foram as pessoas que menos contribuíram para as alterações climáticas, as pessoas que vivem no mundo rural, como eu sou agricultor, vivo da agricultura, e pergunto como é que este projeto pode ser compatível ficando sem os terrenos que são essenciais para a minha agricultura. Quais as compensações que me podem dar? Eu ficar a partir deste momento, ficar a viver ao pé de uma mina a escassos metros das minhas portas, deixar de fazer aquilo que gosto, que foi aquilo que fui incentivado a fazer, e de repente mudo completamente, faço uma viragem 360 graus. Quer dizer, quando digo eu, digo todas as populações que vivem naquela região. Por aquilo que temos visto, é um projeto contra tudo e contra todos, porque o município está contra, as entidades que conhecemos lá, as associações, os movimentos, tudo é contra. Não percebo o que mais é preciso para que este projeto seja parado, porque, como disse o Francisco, estão-nos sempre a tentar arranjar formas que nós possamos negociar. Não há negócio possível. Nós já dissemos que um projeto desta natureza é inaceitável, é incompatível, ponto. Não estamos dispostos a negociar. Nós não estamos aqui para vender, não é por mais 5, nem por mais 10, porque nós nem nunca fomos ouvidos, nem nunca fomos consultados, nunca fomos tidos nem achados neste processo. É um projeto que nos está a ser imposto e, portanto, nós não aceitamos. O próprio Estado assumiu um compromisso de preservar aquele território. Quando foi classificado Património Agrícola Mundial, o próprio Estado assumiu um compromisso de preservar, portanto isto é precisamente o contrário, porque destruir as florestas, destruir os cursos de água, destruir a vida das populações que lá vivem, isto é incompatível com os projetos de mineração. Também temos ouvido dizer aí, por alguns deputados que as minas, em alguns sítios, têm sido, que são as maiores maravilhas do mundo e que o pessoal está todo contente, mas há quantos anos é que estas minas lá existem? Há 80, 90 anos, se calhar em Covas, se fosse aqui há 100 anos atrás, que lá tivesse uma mina, claro, no tempo da fome, onde as pessoas tinham a necessidade de ir trabalhar, porque, claro, tinham necessidade, eram capazes até, se calhar, de ter optado por isto. Hoje não têm essa necessidade. Por isso é que hoje o projeto não é aceito em Covas. E estar a comparar, por exemplo, tipo projetos das minas de Aljustrel com a mina que querem fazer em Covas de Barroso, isso acho que é estar a tirar com areia aos olhos às pessoas, porque estamos a falar de uma mina subterrânea, não estamos a falar de minas a céu aberto, não estamos a falar da proximidade das caras, não estamos a falar de uma mina que tem a aceitação das pessoas, portanto isto é completamente o contrário. Também já agora dizer outra coisa, que neste momento o que a população de Covas sente é que lutamos antes do 25 de Abril, porque neste momento temos a GNR todos os dias à porta, a fiscalizar-nos. Quer dizer, o Estado a dar autorização à empresa para entrar à força nos terrenos, ou seja, a partir do dia 6 deste mês, a empresa tem o direito de entrar quer nos terrenos privados, quer nos terrenos baldios, e eu pergunto como é que as pessoas se sentem, e falo por mim, neste caso não falo por mim porque não é num terreno meu, mas conheço vizinhos que acontece isso. Hoje iam com as vacas para um terreno e a partir da manhã ou passado vão ter que deixar de ir para lá com as vacas para aquele terreno, porque a empresa vai entrar com máquinas e vai bandalhar aquilo tudo. Nelson, dizer. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós fomos condescendentes, demos aqui cerca de mais 50% do tempo previsto, mas acho que foi uma audiência muito importante. Os senhores deputados desta comissão já mostraram por várias vezes que estão com vontade de ouvir as populações. Foi nesse contexto que nós organizamos uma visita de estudo, uma visita técnica ao local. Tivemos aí, nesse momento, a oportunidade de falar convosco. Hoje também estamos aqui convosco. E, portanto, agora cabe aos seus deputados de terem as iniciativas que bem entenderem. É importante que a Associação também saiba
que o Poder Executivo não está dentro desta sala. Nós temos, sim, essa competência de fiscalizar a ação do Governo e, sobretudo, fazer a ponte com as populações. E é isso que estamos a fazer. E, portanto, agradeço muito a sua disponibilidade, o facto de terem vindo a Lisboa a falar connosco, e agradeço também a todos os seus deputados e damos por terminado esta audiência. Muito obrigado.